Ok, olá a todos e a todas aqui presentes, bem como aqueles que assistirão essa gravação. Hoje é dia 15 de abril, iniciamos a segunda aula da reoferta da unidade curricular Educação, Direitos Humanos e Capitalismo do curso de especialização em Educação em Direitos Humanos. Deixa eu só autorizar mais uma entrada aqui. Então, Terezinha, obrigado. Eu vou te tornar. Deixa eu só te autorizar aqui no papel de moderadora. Daí eu agradeço e peço a ajuda. Deixa eu ver se eu consegui. Eu consegui. Então, eu peço a sua ajuda aí para a entrada dos estudantes, né? Então, espero que todos e todas estejam bem. Primeiramente, gostaria de fazer uma observação em relação à disponibilização da atividade 1, que é o questionário de múltipla escolha, que seria a partir de hoje, mas por conta de uma série de fatores, eu precisei reagendar o início da disponibilização da atividade A, do questionário de múltipla escolha, para até quinta-feira, até às 17 horas. Né? Evidentemente, esse período a mais na demora da disponibilização da atividade A vai se refletir numa ampliação o prazo de entrega. Então, eu vou dar o maior prazo possível aí, até para evitar reaberturas, como tem acontecido em outras unidades curriculares, vou dar o maior prazo possível, tanto para a atividade A e para a atividade B. Tá? Então, feito isso, né, vamos iniciar as nossas reflexões. Então, primeiramente, eu vou exibir aqui as charges, né, que foi pedido que vocês dessem uma lida, dessem uma analisada, como uma forma de sensibilização dos estudantes para os conceitos, os temas, né, e as problemáticas aí que nós abordamos nesse segundo momento aí, né. Então, nós temos as charges, vou colocar aqui em modo de apresentação, sempre pensando nas relações que a gente pode pensar entre neoliberalismo e educação. Após isso, eu vou ler alguns dos comentários que os estudantes têm feito nos fóruns, né? Então, aqui nós temos a charge 1, né? Lembrando que esse material aqui é um material compilado pela professora Marluce, né? A docente responsável pela primeira oferta dessa unidade curricular, e nós temos justamente uma imagem aqui que brinca com o processo evolutivo do Homo sapiens, né? Na medida em que nós vamos ter essa transformação, né, de um primata, né, de um ancestral da humanidade, que vai evoluindo até se tornar o Homo sapiens, e nesse processo ele passa, de certa forma, por uma involução ao se transformar num mero código de barras. A charge 2, né, nós temos aqui uma sequência, né? Então, no primeiro quadrinho, o neoliberalismo pode ter destruído o seu emprego, a sua família, a sua dignidade, a sua esperança e a sua liberdade, mas também construiu obras grandiosas, né? Então, a gente vê que, no final, a obra grandiosa seria justamente um presídio aí com segurança máxima, né? Com todos os aparatos aí de controle, de vigilância em relação aos internos, né? As pessoas que estão lá presas, né? Dentro dessa casa de detenção. Já a charge 3, a gente tem
um personagem que está sendo entrevistado, que é o Dr. Neolib Erasmo, né? Uma brincadeira com o neoliberalismo. Neolib Erasmo e a solução, entre aspas, neoliberal para a educação brasileira. Aí o repórter está perguntando para o doutor, doutor Neolib Erasmo, segundo os pensadores da educação neoliberal, um dos problemas da educação é a falta de qualificação do professor. Qual é a solução? Aí ele vai dizer, né, que a solução é reciclar o professor. Então, aí, mais uma charge, mais uma crítica, né, a esse modelo de educação pautado aí por um viés mercadológico. Já a charge 4, nós temos uma sala de aula, né, e os estudantes aqui presentes, né, e a gente percebe aqui um ambiente precário, paredes mal cuidadas e etc., né, as expressões faciais dos estudantes, e aqui, né, nós temos um texto de contexto, né, Estado vai dar R$ 50 para o aluno fazer aula de reforço. E aí o coleguinha está pedindo, né, justamente o quê? Para que passem para ele, né, passa a resposta errada, né, ele está pedindo a cola, mas a cola é com a resposta errada, né, e não a resposta certa. Aqui, na verdade, a charge seria a charge 5, né, para um erro de digitação está a charge 4. Então, aqui, ó, meritocracia versus aprendizagem. Então, nós temos aqui uma linha de montagem, uma linha de produção fordista, né? E aí a gente tem uma professora, a cabeça dos alunos está aberta, né? Como se eles fossem robôs, e a professora está ali tentando, né, acompanhar o ritmo da esteira, enquanto ela usa uma ferramenta aí para manipular as engrenagens cerebrais dos estudantes. E a charge posterior é uma continuação, né, em grande medida da charge anterior. A gente tem aqui a esteira de produção e o produto, né, de todo esse processo educativo. Essa charge, por outro lado, né, continua a crítica a esse modelo neoliberal de educação, e aí um profissional da educação está dizendo para outra pessoa, para o seu interlocutor, nós aplicamos o todos pela educação na sala de aula, né? E aí a gente vê a resposta, né? Todos mesmo, né? E a gente vê aí uma sala de aula, a 8ª série B, né? O 8º ano B, superlotado. E por último, nós temos aqui sob o título de informação, essa charge mostra um professor, uma professora, falando com uma turma superlotada, tão lotada que nós não conseguimos nem ver o final da sala de aula, uma multidão aí que se perde na escuridão. E a professora dizendo, muito bem, turma, eu vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Então, a gente tem aqui algumas críticas interessantes aí para se pensar em todo esse processo aí formativo, né, guiado pela lógica da mercantilização do ensino, né, nessa ideia, como diria o Pablo Gentili, né, nessa correlação entre qualidade total e educação, né? E aí a gente pode compartilhar com vocês as reflexões que alguns colegas têm feito em relação a essas charges, né? Então, a gente vai começar por uma reflexão
feito pelo Marco César Santo dos Anjos. Não sei se ele está aqui conosco, né? Se ele já se conectou aqui conosco, mas o que ele vai dizer? Ele vai fazer uma reflexão bem interessante. Ele vai dizer que as charges da 3 a 7 especificamente, as charges da 3 a 7 especificamente, denunciam as concepções e políticas neoliberais que colocam a educação enquanto mercadoria. Nesse contexto, a educação é atravessada por ideias de lucro e eficiência, desconsiderando questões relacionadas à qualidade e ao acesso universal à educação. As políticas neoliberais produzem efeitos nefastos na educação através de cortes de recursos, visando a privatização da educação e limitando as minorias a acessarem em sua plenitude, né, as minorias privilegiadas, restando para estes, né, as minorias, né, justamente subalternizadas e não privilegiadas, a acessarem sua plenitude, restando para eles apenas uma formação superficial em conformidade com a construção e intensificação de uma sociedade capitalista. Assim, percebemos que as concepções e políticas neoliberais visam, sobretudo, a retirada do que é público, principalmente da educação, com o objetivo de enfraquecer a educação como direito, seu sentido democrático e inclusivo. Portanto, visam o sucateamento da educação e tentam implantar uma reforma empresarial da educação, como bem alerta Freitas, 2018, na obra A Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias. E aqui a análise da Geórgia Santana de Andrade, né, ela vai dizer que verifica-se, através das charges, a crítica que se faz sobre o verdadeiro papel da educação nos dias atuais. Os professores estão engessados pelos sistemas de ensino impostos pelo Estado, que muitas vezes impede os profissionais e, consequentemente, os alunos de pensarem livremente, apegando-se apenas a um script que garanta boas notas, aprovação em vestibular ou a qualificação que garante um emprego posterior. Já a Adriana, eu vou pegar aqui alguns destaques, né, que ficou uma manifestação bastante um tanto longa, né, mas isso não é uma crítica, muito pelo contrário, né, é até um elogio, mas eu não tenho como ler tudo, tá? Então vou pegar alguns destaques. A educação, quando tratada como mercadoria, produz uma sociedade educada apenas para o mundo do trabalho. E esse trabalho é precário e insalubre. Pensar na função social da escola dentro dos parâmetros do máximo lucro e exploração é ofertar percursos formativos restritos que cumprem somente com a necessidade de mão de obra barata e que não tenha repertório crítico para pensar outra forma de escola. Muito bom, né, gente? O constante sucateamento das políticas públicas para a educação busca reduzir ao máximo a responsabilidade do Estado em ofertar uma educação de qualidade, gratuita e laica. No Paraná, observamos a implantação das escolas cívico-militares e, recentemente, o modelo híbrido, que abriu a gestão das escolas para a iniciativa privada, usando recursos públicos sem transparência de seu uso. Olha a gravidade da situação, né? Outro ponto essencial é a diminuição de concursos públicos, contratos precários dissolvem a organização dos trabalhadores da educação, enfraquecendo os movimentos por uma escola que, de fato, emancipe os sujeitos. Então, aqui, né, as observações da Adriana. E, por último, aqui, o Luciano Martins Oliveira, ele vai afirmar: podemos observar nas charges que os autores buscaram demonstrar como as ideias do capitalismo
tem influenciado as escolas atualmente. Hoje, a figura do professor de transmitir conhecimento muito se aproxima de um operário de fábrica, quando mesmo precisa, por um método repetitivo, criar pessoas sem capacidade de refletir sobre seu cotidiano, aprendendo somente o que o governo deseja que ele conheça. Então, você tem aqui algumas das reflexões que os colegas aí têm feito, né, tendo em vista justamente a crítica, né, a essas injunções mercadológicas sobre a educação escolar. Tá? Deixa eu só aqui agora localizar a primeira parte da aula para compartilhar com vocês. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho que eu já vou abrir aqui. Bom, nesse primeiro momento da aula, a gente retoma algumas questões que foram colocadas na aula anterior. Né? Então, a gente, na verdade, vai ter 3 momentos nessa aula. Primeiro, a gente vai pensar, né, na caracterização do trabalho na sociedade capitalista contemporânea. Depois disso, a gente vai pensar nas correlações entre esse tipo de trabalho e a educação. E, finalmente, pensar nos reflexos, fazendo um recorte da problemática da uberização docente, né? Tentando amarrar todas essas problemáticas e esses conceitos que aqui nós apresentamos. Bom, então, quando a gente pensa na maneira como o trabalho se apresenta na sociedade contemporânea, é importante a gente pensar na flexibilização. Então, a flexibilização, ela caracteriza esse trabalho que cada vez mais diz respeito a uma forma capitalista que vem se desenvolvendo, né, uma configuração da infraestrutura capitalista, da base produtiva, que tem se constituído desde a década de 1970. Né? Então, a gente vai chamar essa fase de pós-fordista, né, lembrando do modelo produtivo fordista, baseado na produção em massa, num trabalho restritivo, na linha de montagem, né, que, digamos assim, vai dar uma face para esse tipo de trabalho. Né? E essa fase pós-fordista, né, e o fato dela ser caracterizada como pós-fordista não quer dizer que a essência fordista tenha se perdido, e sim que essa fase, digamos assim, corresponde a novas formas de manifestação do Fordismo. E essa fase pós-Fordismo é chamada de acumulação flexível. Né? Então, a flexibilização é a palavra aí de ordem para caracterizar todo esse processo. É uma fase, então, em que a utilização de tecnologias computadorizadas e automatizadas gerou instabilidade para os trabalhadores. Né? Então, a gente tem um processo crescente de substituição da força de trabalho por máquinas, né? Processos automatizados, processos cada vez mais robotizados, né? E mais recentemente, com o advento da inteligência artificial, a gente tem essa substituição
gradativa, não apenas a substituição da força de trabalho, no sentido de máquinas fazendo o trabalho que outrora era realizado pelo ser humano, tanto no sentido qualitativo da dimensão laboral, da dimensão do trabalho, mas também quantitativo, já que uma única máquina, um único robô, né, um único computador pode substituir um número cada vez mais crescente de pessoas, né? E isso vai piorar o desemprego que se torna cada vez mais estrutural, né? Então ele se torna estruturalmente necessário, né, nesse capitalismo baseado numa acumulação flexível, num trabalho que é flexível, né? E essa situação é estruturalmente necessária para a manutenção do capitalismo contemporâneo, para a extração cada vez mais contundente do lucro, da mais-valia. Então, essa flexibilização, né, a gente pode fazer uns destaques dessa flexibilização do processo de trabalho. Então, como já foi dito, a automação, né, a gente tem esse processo em que as máquinas ocupam o lugar dos homens, né? Elas substituem a força de trabalho, a mão de obra, para diminuir os gastos com salários e com a vantagem de que robôs não fazem greve, né? Não engravidam, não tiram licença, não ficam doentes e etc. Né? Claro, eles precisam da manutenção, evidentemente, reposição de peças e etc., mas, do ponto de vista comparativo com a força de trabalho humana, né, é um grande negócio, mesmo que num primeiro momento sejam despendidas quantias muito altas para a obtenção dessas máquinas recorrentemente, mas o custo inicial ele acaba, digamos assim, valendo a pena, né, a médio e a longo prazo, pensando nessas comparações com as demandas, né, de descanso, de alimentação, né, e até da contestação que não vai acontecer, né, as máquinas não fazem greve, não reclamam, não têm consciência de si, então acaba sendo um grande negócio, no final das contas. E a gente pode pensar que a flexibilização também, né, de um modo geral, ela está ligada à mobilidade dos mercados de trabalho, né? Então, pequenas e médias empresas espalhadas por todo mundo produzem e grandes empresas compram e colocam a sua marca, né? Então, a gente vai tendo todos esses processos de incorporações, né, pelas grandes transnacionais, como, por exemplo, a Nike, a Benetton e etc. Aí, com isso, os mercados de trabalho foram cada vez mais flexibilizados e os empregados começaram a desenvolver outras formas de trabalho, até por uma questão de sobrevivência, um trabalho cada vez mais autônomo, ou trabalho doméstico, familiar, temporário, etc. E nesse contexto, a terceirização, né, ela ganha uma amplitude cada vez mais colossal. E a flexibilização também diz respeito aos produtos e aos próprios padrões de consumo, né? Porque você tem que ter todo esse consumismo, né, cada vez mais exacerbado para retroalimentar o sistema. Os produtos e o consumo foram flexibilizados para tornar os objetos de uso mais descartáveis, né? A sua vida útil faz com que eles sejam sempre trocados, né? Lembrando da obsolescência programada, né? Das coisas que são produzidas com uma vida útil cada vez menor, justamente para que sejam descartadas, né? E a compra dos objetos, das máquinas e demais bens de consumo, né, possam ser substituídos aí, realimentando a máquina capitalista cada vez mais baseadas nessa flexibilização. Tudo é flexível, tudo é elástico e tudo também passa por uma profunda relativização. Então, aqui, né, a obsolescência programada, a professora Marluce justamente
mostra aqui um lixão repleto de eletroeletrônicos, né? E ao mesmo tempo que eles estão ali buscando, né, entre os restos, né, esses resíduos eletroeletrônicos que estão no lixão, algo que possa lhe ser de alguma serventia, a gente vê um avião passando com um desses anúncios, né, aéreos, né, justamente divulgando uma nova marca de celular, e um desses catadores de lixo vai dizer, né, de resíduos sólidos, vai dizer, não vai demorar para esse celular chegar aqui, né? Então, tudo é feito realmente, né, com uma durabilidade cada vez mais limitada, né? O que está na vitrine, logo, será lixo. Essa flexibilização, tudo se torna relativo, tudo se torna elástico, tudo se torna flexível, né? Isso se realiza de uma forma bastante emblemática num fenômeno recente, mas que também representa uma nova revolução dentro desses processos de transformação do mundo do trabalho, que é justamente a uberização, né? Então, lembrando que o Uber, né, é uma empresa de aplicativos de transporte, né, de alcance, né, cada vez mais global, e que acabou imprimindo a sua marca num processo de flexibilização e, portanto, né, de precarização do trabalho no âmbito do neoliberalismo que segue impávido, né, na sociedade contemporânea. Então, a uberização do trabalho nada mais é do que a modernização das relações de trabalho decorrente da popularização dos aplicativos de contratação de serviços, né, e os quais, com certeza, todos aqui presentes, né, já utilizaram ou utilizam, né? Pedimos coisas, nos transportamos, pedimos alimentos, né? Há uma grande comodidade nesse sentido, os preços, né, são bastante atrativos também, e do ponto de vista do consumidor, isso parece realmente uma maravilha, mas do ponto de vista daquelas pessoas que estão dentro dessas relações aí de trabalho, que são cada vez mais precárias, né? Porque o trabalhador de aplicativo ele não tem direitos, né? Ele não tem os direitos mínimos que possam salvaguardar, né, a sua existência futura, né? E principalmente em casos aí em que ele precisará se ausentar, né? Parar de trabalhar, interromper seus processos laborais por conta de doença, né? Por conta de algum imprevisto e etc. Ele se vê numa situação aí, numa condição existencial cada vez mais difícil, né? De abandono a si mesmo, e o discurso empreendedorista, né? No âmbito da ideologia, como a gente já vai ver, culpabiliza essa pessoa quando ela não consegue, digamos assim, obter condições apropriadas, dignas, né, para a reprodução de suas condições aí, objetivas e subjetivas de existência. E aí a gente traz as contribuições do grande intelectual, né, que tem contribuições aí fantásticas para tentar, para a compreensão da condição, né, das relações de trabalho do capitalismo contemporâneo, que é o Ricardo Antunes, que vai afirmar que o trabalho uberizado, e isso em si já é trágico, né? Então, ele já vê a uberização, né, como a precarização da precarização da precarização do trabalho. O trabalho uberizado não se restringe aos trabalhadores que trabalham em plataformas como o Uber ou o iFood. Há hoje plataformas de diversas modalidades de trabalhos: médicos, engenheiros, empregadas domésticas, jornalistas e professores. Aí ele vai lembrar da própria aprovação da reforma trabalhista, né, que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos, né, retirando vários direitos trabalhistas, né, e sobre alguns aspectos
foram tantos os direitos retirados que, sob aspectos cidadãos, sob aspectos da proteção dos direitos do trabalhador, nós retrocedemos em grande medida para antes do Estado Novo. Né? O Estado Novo, que eu digo, o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? No qual ele, de certa forma, refundou o Brasil e iniciou um processo de modernização. Tudo bem, uma modernização conservadora, porque ela modernizou o Brasil, né, nos trouxe siderúrgica, nos trouxe um grande avanço industrial, mas ao mesmo tempo manteve aquela estrutura colonial intacta, mas não dá para se negar que houve um avanço histórico, né, com o advento do Estado Novo. Mas a reforma, por isso é que é a modernização conservadora, né, se modernizou, mas mantendo a estrutura social básica. Mas apesar disso, dessas limitações, né, houve, do ponto de vista histórico, um avanço considerável, né? Entretanto, a reforma trabalhista ela nos faz retroceder para antes até do advento do Estado Novo, em termos de direitos do trabalhador, né? O que é bastante assustador, né? Eu até me lembro que, na época da reforma trabalhista, né, eu li um artigo muito interessante que afirmava, né, o argumento era que aqueles grupos que estavam à frente do parlamento brasileiro, né, e isso logo após o golpe de Estado de 2016, né, sob o simulacro de um processo de impeachment, esse artigo ele dizia, ironicamente, que se essas pessoas, né, que estavam a serviço da burguesia nacional dentro do Estado brasileiro pudessem, né, teriam até, digamos assim, até a Lei Áurea, se eles pudessem, eles poderiam ter eliminado, né? Se pudessem, trariam de volta o trabalho da força de trabalho escravo de fato, né? A brincadeira é no sentido de se pensar como a reforma trabalhista ela traz um retrocesso tão grande, né? Reduzindo o trabalhador a pouquíssimos direitos que protejam a sua dignidade enquanto trabalhador e enquanto pessoa humana, né? Se pudesse, teriam até mesmo, né, retirado, né, a própria Lei Áurea. Bom, a aprovação da reforma trabalhista, ao defender e aprovar o trabalho intermitente, foi a porta de entrada que os capitais precisavam para criar essa modalidade nova que eu denomino de escravidão digital, né? Então, uma nova forma de precarização do trabalho, né? Sublimada, evidentemente, a distorção ideológica vai glorificar esse novo tipo de trabalho que para o Ricardo Antunes nada mais é do que um eufemismo, né, para se falar de escravidão, de uma nova forma de escravidão. E aí, a ilusão ideológica, né? Porque a ideologia, no sentido marxista, né, que se situa lá no âmbito da superestrutura, né, dessa dimensão cultural, política, jurídica, filosófica que existe na realidade, né? Lembrando que existe uma infraestrutura onde está a base produtiva, onde está a agricultura, onde está a pecuária, onde está a indústria, e existe também uma outra dimensão da vida social, que é a superestrutura. E é lá que está a ideologia. E qual que é a função da ideologia para o materialismo histórico dialético que guia essas discussões que estão sendo feitas aqui? É justamente o caráter de induzir a uma ilusão, uma farsa criada pela burguesia, pelas classes dominantes, né, para manter as classes dominadas em passividade, né, para impedir a revolta, né, processos aí de questionamento e etc. Aí a distorção ideológica vai justamente iludir, não, a reforma trabalhista é boa, a uberização é boa, o empreendedorismo é bom, né? Porque você vai ser chefe de si mesmo, você vai ter liberdade para fazer
o seu horário de trabalho, né? Você pode se cadastrar para trabalhar nesses aplicativos de uma maneira bastante simplificada, sem burocracia. Você não tem patrão, né? Você é o seu próprio patrão, né? Então, as pessoas internalizam esse discurso e se veem enredadas em situações em que elas não têm nenhum tipo de amparo do Estado, né? As empresas, né, de aplicativos para os quais elas trabalham também não têm nenhum tipo de compromisso com elas estão relegadas à própria sorte. Então, o motorista de aplicativo, o entregador, seja aquele que está de moto, seja aqueles que estão aí pedalando quilômetros e quilômetros de bicicleta, embaixo de sol, embaixo de chuva, embaixo do frio, né? Essas pessoas, elas não têm nenhum tipo de direito garantido, né? Então, elas são abandonadas à sua própria sorte. Se acontece alguma coisa com elas, elas que se virem. As empresas de aplicativo aí não têm nenhum tipo de responsabilidade para com essas pessoas, né? Aí você vai tendo aqui mais uma charge tentando ilustrar esse processo de flexibilização do trabalho, né? Que a gente vê aqui, ó, você tem a liberdade de fazer seu horário, né? Então, aqui a gente vê também os elementos de flexibilização, né? E aqui você vê dois entregadores na charge, né? Dois ciclistas, né? E eles estão aqui, né? Os empreendedores. Aí um está dizendo para o outro: você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão? E o colega responde, né? Eu não durmo. Então, até porque para conseguir o mínimo, para pagar o mínimo necessário das contas, dos boletos que não param de chegar, essas pessoas aí, elas acabam, esses trabalhadores precarizados, a submeter a cargas horárias, né, gigantescas, né, eu já conheci motoristas de aplicativo que trabalhavam 16 horas por dia. 16 horas por dia. Gente, essa era a jornada de trabalho dos operários das fábricas inglesas do século XVIII, né, quando não havia nenhum tipo de segurança do trabalho. Então, para a gente pensar a partir dessas leituras, né, dessas reflexões do Antunes, que a gente está tendo um retrocesso histórico, né, através dessa flexibilização total do trabalho, que retira os direitos, né, para momentos aí anteriores, né, desde a própria Lei Áurea e até pensando em termos macrohistóricos e macroeconômicos para antes da Revolução Industrial. E aí a gente tem a citação do estudo de Ludmila Abílio, né, uma citação aqui, um trecho de um texto dela. Por fim, a uberização deixa muito evidente uma relação facilmente obscurecida entre desenvolvimento tecnológico e precarização do trabalho, e nos possibilita hoje ver como elementos recorrentemente considerados periféricos, desimportantes, por vezes até mesmo definidos como pré-capitalistas. Então, olha o retrocesso histórico, em pleno século XXI. Estão hoje no centro dessa forma de exploração. Então, você tem um retrocesso, retirada de direitos, um trabalho cada vez mais caracterizado pelo sofrimento, pela superexploração da força de trabalho, né? Só que esses elementos, eles acabam, digamos assim, sendo obscurecidos, são desimportantes, são menores diante do fato de que o trabalhador é o seu próprio chefe, ele pode empreender, né? Ele pode alcançar o seu lugar ao sol, o seu Eldorado, né? Justamente o sucesso através do trabalho precarizado, né? Isso é vendido como um grande progresso, como algo revolucionário no sentido positivo, como uma evolução. E é isso que a ideologia faz. Ela distorce a realidade, porque não é um processo de evolução, e sim de involução, né? Justamente o oposto que estaria acontecendo. Na medida em que os trabalhadores por aplicativo, né, repetindo, não têm direitos ou garantias trabalhistas, como auxílio-doença, férias remuneradas, 13º e previdência social. Aí você vê uma triste imagem, né? O trabalhador, né, de aplicativo, o entregador,
né? Muitas vezes com aquelas, com essas, levando os alimentos, né? Dentro dessas mochilas, digamos assim, entre aspas, pesadíssimas muitas vezes, né? Muitas vezes sendo humilhados, inclusive, dependendo do lugar, para quem eles estão entregando, são tratados aí, às vezes, como sub-humanos pelos próprios clientes. E aí a gente tem algumas frases. Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, ele aluga bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante e por aí vai, né? É um verdadeiro círculo vicioso. Gente, eu vou precisar fazer uma pausa bem rápida para ir ao banheiro, tá? Vou pausar a gravação, então acaba sendo um intervalinho nosso aqui de 2 minutinhos e a gente já retoma, tá bom? Então, nesse último slide, a professora Marluce deixa a questão. Como a uberização aparece no nosso trabalho nas escolas? Então, eu gostaria de deixar essa questão agora, e a gente vai retomar ela no final da aula, na terceira parte da aula, tá? Então, essa aqui é a primeira parte da aula, em que a gente discute a questão da precarização do trabalho, perdão, graças a essa flexibilização total dos processos laborais no capitalismo contemporâneo. Então, eu vou parar aqui essa parte. E nós, agora, nessa segunda parte da aula, vamos pensar nas consequências disso na educação, de um modo geral, né? Para depois a gente pensar especificamente na terceira parte da aula, na uberização. Então, deixa eu aqui buscar. Então, pá, ok. Então, a gente tem aqui a segunda parte, né? Então, trazemos esses slides aqui também. Deixa eu só. Então, aqui nós temos mais essa parte aqui, né, da unidade curricular, onde justamente a professora Marluz organizou esse material pensando, primeiramente, continuando, né, aquela questão, qual que é o papel da ideologia num trabalho que é cada vez mais alienado, né? Então, esse trabalho caracterizado pela alienação vai ser apresentado primeiramente a partir da significação desse conceito. Então, quando eu penso em alienação, né, quando a gente pensa que a precarização do trabalho está ligada a um processo de alienação, construído ideologicamente no âmbito da superestrutura, tendo em vista a necessidade de se manter intacta a infraestrutura, a base produtiva, né? Então você tem que criar mecanismos de dominação psicossociais, mentais. A gente vai pensar na função ideológica da alienação. E quais são, do ponto de vista significacional, o que a gente entende por isso? A gente pode pensar em negação, a gente pode pensar em estranhamento, e a gente também pode pensar em falta de consciência. Isso vai totalmente ao encontro dos preceitos da administração científica, né? Que vão no esteio do Fordismo, do Taylorismo, do Toyotismo e etc. Né? A administração científica, que está ligada ao treinamento,
aos movimentos repetitivos e mecânicos, não se deve perder tempo, porque tempo é dinheiro, né? Time is money, que é uma máxima ideológica ligada ao modo de produção capitalista, né? Desde lá da consolidação desse modo de produção desde o século XVIII, né? Apesar disso tudo, se a alienação é algo desejável, fundamental para a manutenção da dominação no âmbito superestrutural, no âmbito psicossocial, no âmbito mental, apesar do mecanismo de alienação fazer parte da própria lógica desse trabalho, né? O trabalho não mais aquele trabalho concreto, artesanal, mas um trabalho cada vez mais abstrato, no qual o trabalhador se torna mais uma peça na engrenagem. Vamos lembrar lá do filme Tempos Modernos, que nós vimos na semana passada. Apesar de todo esse processo de alienação, em muitos momentos históricos, os trabalhadores percebem que estão sendo explorados, percebem que há alguma coisa muito injusta e muito errada acontecendo nesse processo de superexploração de suas forças de trabalho. A gente vai ter o movimento operário, a gente vai ter as revoltas, a gente vai ter as greves, a gente vai ter todos os mecanismos, né, que fazem com que a classe trabalhadora, o proletariado, né, se revolte ou pelo menos proteste contra o sistema, né? Aqui mais embaixo a gente tem aqui algumas dessas formas de protesto, como fazer cera. Fazer cera basicamente é enrolar, né? Deixar o trabalho mais lento, né? Então, quando não é possível fazer, quando não era possível fazer uma greve, né? Já que o preço da greve poderia ser a própria demissão do trabalhador, do operário, era muito comum, por exemplo, reduzir o tempo de produção para contestar justamente a mais-valia, né? Essa extração injusta do lucro do trabalhador, né? Já que a margem de lucro vai sempre, os benefícios da extração do lucro vai sempre se concentrar na mão do capitalista, né? Da burguesia. Então, fazer cera era um mecanismo, né? Era uma forma, né? Se enrola, se torna a produção mais lenta, né? Sem, evidentemente, colocar em risco permanente o processo produtivo, mas diminuindo aí a obtenção da margem de lucro, né? E as próprias greves também, que já eram algo mais diretas mesmo, né? No sentido de aumentar os antagonismos mesmo, né? De explicitar esses antagonismos, né? Na medida em que a classe trabalhadora, então, percebe que está sendo explorada e começa, digamos assim, a romper os mecanismos de alienação, surge a necessidade de se fazer o quê? Bom, essas pessoas têm que ser educadas, então, para não pensarem, ou pelo menos para terem um pensamento minimizado, um pensamento superficial, né? Um pensamento de conformação ao status quo, ao sistema, e não de questionamento. Então é necessário o quê? A criação por parte da burguesia, no âmbito da superestrutura, lembrando que a educação escolar se situa na superestrutura, de uma educação técnica cada vez mais alienante, né? Que não permita que a classe trabalhadora, que o proletariado se desvincule, né, dos mecanismos de alienação. Então, a ideologia, né, vai cumprir esse papel, né? Porque a gente vai tendo, na medida em que as décadas vão se passando, todos esses modelos produtivos, né, que deixam o trabalhador cada vez mais numa sensação de insegurança, né? Então a gente tem o turnover, né? Então a gente vai ter uma alta rotatividade nas empresas, né? As pessoas são contratadas e demitidas com muita facilidade, o desemprego em larga escala, né? Vamos pensar que esse modelo de flexibilidade produtiva, né, baseia-se
no desemprego estrutural e, ao mesmo tempo, realimenta o desemprego estrutural. Então, é necessário que a ideologia realize essa adaptação psíquica, né, e ajude no desmanche das próprias estruturas de sindicato, né? Os trabalhadores eles vão perdendo essa capacidade de mobilização, né? Então, se cada vez mais se culpabiliza o indivíduo, cada vez mais se fomenta o individualismo, né? Cada um é responsável pelo seu próprio sucesso, as pessoas têm que competir o tempo todo umas com as outras, né? Então, a organização sindical, a organização coletiva, ela passa a ser não somente desestimulada, mas desqualificada, demonizadas mesmo. Então, é muito comum nas empresas de hoje das pessoas terem medo de chegar perto de pessoas que propõem ações coletivas, né? Quando se fala em sindicato, então, meu Deus, é coisa do capiroto, né? Vamos ficar longe dessa gente aí, né? Vamos cuidar cada um de si, cada um faz sua parte, né? E pronto. E aí é importante a gente trazer aqui duas citações de dois autores, né, tanto do Karl Marx, do próprio materialismo histórico dialético, segundo o qual o Estado é um comitê para gerenciar a burguesia. Então, ele vai ver o Estado, todas as instituições políticas, todas as estruturas de poder, né, todos os processos decisórios dizem respeito ao quê? Por mais que exista um simulacro, uma aparência de que o Estado existe para servir a todos, que o Estado é democrático, que todas as vozes são ouvidas, que a lei é igual para todos, que cada um, né, cada um vai fazer as suas oportunidades e etc., na verdade, isso esconde justamente o contrário, que é um sistema de opressão, de superexploração da força de trabalho de uns, outros que vivem, uma minoria, às custas da exploração dessa força de trabalho da maioria, e esse Estado nada mais é do que um comitê executivo, né, para a realização da vontade e dos interesses da burguesia, né? Aí a gente vê aí os nossos políticos, nossos deputados e senadores, né, se elegendo, dizendo que vão cuidar do povo brasileiro, dos interesses do povo brasileiro, e quando a gente vê lá, eles não estão fazendo reforma trabalhista, reforma da Previdência, tirando os direitos dos trabalhadores, né? Ou seja, realimentando e ampliando a obtenção da margem de lucro, né? E deixando os ricos cada vez mais ricos, né? E aí a gente também tem uma citação do Max Weber, né, da sociologia compreensiva, e ele vai lembrar que o Estado tem o poder legítimo da violência, o monopólio do uso legítimo da força, que ele vai utilizar para manter as massas sob controle, né, em situações em que as pessoas se revoltem contra o sistema, né? Então a gente vê aí a polícia, por exemplo, descendo às vezes, dependendo de quem está à frente do Estado, né, descendo a cacetete, e jogando gás lacrimogêneo, gás mostarda em professores, cujos trabalhos cada vez mais precarizados. A gente viu ali a colega falando da situação da rede estadual de ensino do Paraná, né, e aí vão, digamos assim, esse Estado, quando necessário, se a força das palavras, né, da ideologia, né, das palavras ideologizadas não é suficiente para manter o trabalhador sob controle, então o Estado, quando necessário, usa a própria violência física, já que ele tem o monopólio do uso legítimo da força, né? Quando a ideologia não basta, então, né, vamos para a própria violência física de fato, né? Aí a gente tem a Mafalda, né, dizendo, né, olha, vem, né? Isso aqui é um instrumento, né? Não me lembro agora do tema exato, né? Da tradução de palito para o português, né? Mas é o que é usado aí, né? Para amaciar aí, para destruir as ideologias. Se tiver alguém aqui que domine o espanhol, eu agradeceria muito. Mas é no sentido de estar criticando justamente a força, o monopólio do uso da força física do Estado, né? Bom,
E aí nós continuamos aqui, né? Então nós temos cada vez mais a subsunção da educação escolar dentro do Freudismo, né? No esteio do Fordismo, então a educação voltada para a lógica do mercado, para formar um trabalhador cada vez mais passivo, que não questiona as engrenagens do sistema da qual ele faz parte, do qual ele é mais uma peça, mais uma parte da engrenagem. A gente vai ter, então, escolas profissionalizantes que vão criar aquele trabalhador fragmentado, atomizado. A gente vai perdendo, vai se perdendo a capacidade de se enxergar sistemicamente a correlação de forças, né, de modo que existe um desmembramento entre a teoria e a prática. A gente vai cada vez tendo uma educação tecnicista, mecanicista, e substituindo a ideia de um homo sapiens, alguém que pensa, por alguém, pelo homo faber, alguém que deve fazer, né? E um trabalho destituído de uma praxis, né? De uma compreensão, né? Um trabalho cada vez mais que deve ser alienado, né? Acrítico. E aí nós vamos ter as TWIs, né? Que são uma corrente de educação tecnicista, de educação voltada para o mercado de trabalho, que emerge depois da Segunda Guerra Mundial, no esteio do Fordismo, né? Então, o TWI, em grande medida, ele se encaixa no Fordismo, né? O Fordismo, então, é esse modelo produtivo, baseado na produção em série, no trabalho repetitivo, né? Numa divisão técnica do trabalho, que vai espelhar as linhas de produção. O TWI ele se encaixa nesse modelo fordista, né? Então ele de certa forma ele vai ao encontro das demandas fordistas, né? Desses modelos produtivos, bem como de outros que vêm depois no esteio do Fordismo, na medida em que ele ensina o trabalhador a execução de tarefas padronizadas, sempre tendo em vista a eficiência e a eficácia, né? Foca-se em treinamentos curtos, práticos e objetivos, ligados à instrução que deve acontecer no próprio ambiente de trabalho, quando possível, né? E a escola acaba espelhando também, né, essas escolas técnicas, esse ambiente de trabalho, no qual se ensina como fazer, estão relacionadas à melhoria no método de trabalho, e também o estímulo das lideranças. Todos devem ser líderes proativos, né? Então, tudo isso está calcado, alicerçado na disciplina, na padronização e no controle do processo produtivo. Aí tem uma citação direta, né? No Brasil, o TWI foi inserido inicialmente por plantas subsidiárias de empresas estadunidenses, tendo depois se consolidado com a experiência da Comissão da Comissão Brasileira Americana de Ensino Industrial, CBAIE, em 1946. Tal comissão instalou escritórios em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, firmando convênios com órgãos públicos desses estados e respectivas federações de indústrias, permitindo uma difusão do TWI não somente às fábricas e empresas em gerais, mas às próprias instituições públicas, como as escolas. Por fim, mesmo com o encerramento das atividades da Comissão Brasileira Americana de Ensino Industrial, as escolas de Serviço Nacional da Indústria, os SENAIs, deram continuidade ao programa em seus currículos. Daí tem os 4 passos de Allen, né, ligados ao TWE, né? Então são normativas fundamentais. Então o primeiro passo é a preparação, o esforço do instrutor em ensinar as técnicas de produção aos trabalhadores, partindo sempre que possível de analogias e de sabores prévios
desses trabalhadores, né, valorização de conhecimentos e experiências prévias, com o objetivo de lhes prescrever apenas uma forma considerada correta de trabalhar, né? Então, é meio que um adestramento mesmo. O segundo passo consiste na exposição, por parte do instrutor, do conteúdo das tarefas a serem realizadas pelos trabalhadores da forma mais clara e acessível, com destaques, repetições e uma gama de métodos que tornassem fácil a assimilação prática das tarefas frente a uma diversidade de conhecimentos e formações por parte dos trabalhadores. O terceiro passo consiste na aplicação, né, que, como o próprio nome diz, ocorria pela objetivação na prática das tarefas após terem sido previamente detalhadas, né, nos passos anteriores. E, finalmente, chegamos ao último passo, o quarto, que é o teste, né, que também, como ressalta sua denominação, consistia no desempenho das tarefas prescritas pelos próprios trabalhadores nos postos já sem o auxílio direto dos instrutores, né? Então, na hora de aplicar os conhecimentos. Havendo erros nesse ponto do processo, toda a responsabilidade vai recair sobre esses trabalhadores. Se eles falarem é porque eles não conseguiram assimilar, internalizar de maneira apropriada esses 4 passos. Bom, e aí tudo isso vai trazer a ideia, né, de disciplina, esse processo aí instrucional ligado à disciplina. Isso vai se espraiando, né, a educação, não apenas a educação tecnicista, mas isso também em muitas reformas educacionais que foram realizadas no Brasil, pensando na escola pública brasileira como um todo, esse modelo típico de escolas técnicas, né, ele vai se espraiando, vai se espalhando. Então, a gente vai trazer a divisão do tempo de estudos em cargas horárias, vai acontecendo cada vez mais uma fragmentação, uma compartimentação do conhecimento, a gente vai perdendo a noção de uma totalidade, né? Então, olha isso, pensando aí no próprio Fordismo, né? Desse trabalho abstrato, né? Onde o trabalhador é mais uma peça numa grande engrenagem que muitas vezes ele não compreende em sua totalidade, né? Então, também vai se perdendo a própria noção de compreensão da realidade e da produção e reprodução do conhecimento como um todo. E o papel do instrutor, do professor, que ele é central, e ele é o detentor do saber, né? O estudante, ele é visto como um copo vazio, né? Sobre o qual é despejado o conteúdo, né? Então, ele vai sendo preenchido por um professor, né? Dentro de uma hierarquia de transmissão de saber do professor, aquele que sabe, para o aluno, aquele que não sabe. E aí, isso vai continuar em outros modelos produtivos, como o toyotismo, né? O toyotismo aí, ele, em comum, ele vai ter, né, essa lógica, evidentemente, da linha de produção, mas ele também traz algumas características aqui, né? O toyotismo, então, ele evolui do Fordismo e ele vai trazer, por exemplo, algumas características tentando aprimorar o Fordismo. Por exemplo, a produção. Daí eu estou falando aqui da produção industrial, tá? Que é o sistema just in time, né? Os produtos eles têm que ser produzidos por encomenda, né? Então, por que se produz sob encomenda? Justamente para não se desperdiçar, para não se produzir aquilo que vai ficar dentro de depósitos, os carros que vão ficar aí em estacionamentos gigantes dentro das fábricas, né? O just in time, então, vai produzir sob demanda, né? Nós temos também, no toyotismo, a implantação dos sistemas de qualidade total que buscam continuamente a qualidade em todas as fases do processo produtivo. Então, o toyotismo ele tem essas características que também estão ligadas à flexibilização da produção, a flexibilização no sentido de que ela não é mais contínua,
né? Ela vai acontecer sob demanda. Então, a gente vai ter tudo isso moldando as qualificações profissionais e comportamentais do trabalhador, e isso depois vai se espelhar na educação para o trabalho. As pessoas, elas também, graças ao toyotismo, elas passam a se reconhecer nas mercadorias que eles produzem, na medida em que acontece algo interessante aqui. Se no Fordismo, né, o trabalhador ele perde a noção da totalidade do trabalho, na medida em que ele é mais uma peça da engrenagem, cumprindo uma função específica. No toyotismo, se incentiva que o trabalhador realize várias funções, trabalhe em várias funções dentro da linha de produção. Então, ele ganha, de certa maneira, ele sabe, ele vai conhecer agora todo o processo produtivo. Mas isso não, mas apesar dele se reconhecer na mercadoria que ele produz, porque eu mesmo trabalhei numa empresa baseada em toyotismo, em just in time, antes de eu ir para a universidade, e eu lembro que eu era estimulado, né, a trabalhar em vários setores para eu conseguir, para se extrair o máximo da minha força de trabalho e para eu também conhecer o processo produtivo. Mas isso não quer dizer que o fato do trabalhador ser induzido a trabalhar em vários processos, em várias funções ali, no toyotismo, que ele também vai ter uma visão mais ampla da sociedade, porque tudo isso está sempre ligado a uma lógica mercadológica, né? Então, de fato, se favorece, se estimula, né, que as pessoas sejam lideranças, suas habilidades intelectuais, que elas dominem a informática, que elas internalizem os valores do mercado, que elas seguem para uma visão de mundo utilitarista ligada ao consumo, à satisfação do prazer, do bem viver, mas sempre dentro de uma lógica mercadológica, e que também se estimule uma visão de direitos humanos e cidadania sem espírito crítico. Então, a gente vai pensando que todo esse toyotismo ele vai se espelhando numa visão de mundo que acaba se refletindo na educação. Então, a educação que vai espelhar essa lógica do Fordismo, do toyotismo, de um trabalho cada vez mais flexibilizado, ela se torna um grande negócio. Então, a gente vai ter uma distribuição desigual da educação. Então, a classe trabalhadora, de um modo geral, vai ter um acesso a uma educação que eles ensinem a obedecer, um ensino alienado, um ensino acrítico, né? Aí a gente pode até lembrar dos escritos do Pierre Bourdieu, né, na sua obra A Reprodução, onde ele analisa os sistemas de ensino como um mecanismo de reprodução das desigualdades. Então, a gente vai ter uma educação para as massas, para as classes trabalhadoras, e uma educação para as classes dominantes, né? E a gente vai ter uma concepção também de direito utilitarista, na medida em que aquele que tem direito, aquele que é cidadão, é aquele que consome, e vai se confundindo cidadania com consumismo, e essa ideia também vai sendo transmitida para os alunos, para os estudantes. Além dos muros de escolas empresariais como o Senai e como o Senac, isso vai sendo incorporado pelos sistemas de ensino, pelas redes estaduais, pelas redes municipais e por aí vai, tá? E aí tem uma citação bem comprida aqui do Antunes e Pinto, mas que é importante a gente verificar, a gente passar por ela, fazer a leitura para entender esse processo. A aprendizagem flexível surge como uma das expressões do projeto pedagógico da acumulação flexível, cuja lógica continua sendo a distribuição desigual da educação, porém com uma forma diferenciada. Assim é que o discurso da acumulação flexível sobre educação aponta para a necessidade da formação de profissionais flexíveis, que acompanhem as mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica contemporânea, ao invés de profissionais rígidos, que repetem procedimentos memorizados ou recriados por meio da experiência. Para que essa formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir
a formação especializada, adquirida em cursos profissionalizantes focados em ocupações parciais e geralmente de curta geração, complementados pela formação no trabalho, pela formação geral adquirida por meio da escolarização ampliada, que abranja, no mínimo, a educação básica a ser disponibilizada para todos os trabalhadores. A partir dessa sólida formação geral, dá-se-á a formação profissional de caráter mais abrangente do que especializado, a ser complementada ao longo das práticas laborais, né? E aí, a partir disso, a gente pode resgatar, né, pensando justamente no valor de uma educação plena, que vai além dessa educação voltada para a flexibilização do trabalho, né, para a expansão da margem de lucro do capital, em que as pessoas se tornam, né, um mero capital humano, um termo muito utilizado, inclusive, também, né, onde as pessoas elas possam se desenvolver em sua plenitude. E aqui, nesse slide, a gente está fazendo uma referência a um marxista contemporâneo, que é o Esteban Meszaros, né? Ele tem um livro chamado Para Além do Capital, e ele também tem um outro livro chamado Educação para Além do Capital, no qual ele busca atualizar conceitos oriundos do materialismo histórico dialético para entender essa nova configuração do modo de produção capitalista, né, baseado na flexibilização do trabalho, na globalização, na destruição ambiental, que é algo que ele leva em consideração também em livros como Socialismo Barbárie, e a necessidade da gente resgatar uma perspectiva omnilateral da educação, uma educação plena, né? Em contraposição a essa educação baseada na flexibilização, nessa educação neoliberal, que é uma educação unilateral, instrumental e coisificada, alienada, resgatar a perspectiva da omnilateralidade, né? Uma perspectiva de uma educação plena, né? Que vai reconhecer o trabalhador como sujeito histórico, envolvendo dimensões da vida corpórea, material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. É possível se pensar numa educação para o mundo do trabalho, mas também para a cidadania, para a dimensão estética, filosófica, né, física, né, essa perspectiva plena da formação dos sujeitos, né? E aqui eu não quero puxar a sardinha para a brasa dos institutos federais, mas é isso que se tenta fazer pelos institutos federais, principalmente nos cursos técnicos integrados, né? Formação para o mundo do trabalho, que é muito além do mero mercado de trabalho, mas também uma formação ética, estética, filosófica e etc. E aí a gente também pensar, juntamente com a perspectiva omnilateral, na politecnia, né? Na educação politécnica, que oportuniza ao estudante desenvolver as suas potencialidades para que assim se possa apropriar do conhecimento e da realidade como instrumento para o domínio da técnica, rompendo com o modelo tecnicista, né, que ainda é forte. Então, quando a gente vê governadores de estados privatizando a administração das escolas e dizendo que vão privatizar apenas os setores administrativos, mas que a parte pedagógica continuará livre, dotada de autonomia, toda essa discussão é uma falácia, porque, na verdade, o que está se fazendo é privatizar, sucatear e privatizar de vez a educação. E, contra isso, o resgate da educação politécnica, né, vai romper esse modelo tecnicista, né? Os militares já tinham implantado eles com muita força durante a ditadura, né? Quando houve não uma democratização do acesso ao ensino, mas uma massificação, e agora se resgata isso, seja por essas escolas cívico-militares, seja pela própria privatização explícita da educação, né? Então, é por isso que a politecnia também tem que ser resgatada, porque ela é a formação humana ligada a todas essas dimensões físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas, através da ampliação da capacidade de trabalho na produção de valores das múltiplas necessidades de seres humanos.
e compreender que os direitos não podem ser mercantilizados. Direitos não são negócios, né? Direitos não estão ligados ao lucro. E quando isso ocorre, atinge elementarmente a própria condição humana, essa compreensão de que direitos não são mercadoria. É a emancipação, a libertação, na acepção do Paulo Freire mesmo, né, versus a submissão, que é o que o mercado está tentando empurrar a goela abaixo de nossas crianças, de nossos adolescentes, dos nossos adultos. E aí, só para terminar, né, essa parte expositiva, antes de abrir aí para as reflexões, eu resgato aqui também, embora, né, eu tenha apresentado aqui possíveis soluções a partir dos autores estudados, e evidentemente, né, que eu entendo que esse discurso é muito bonito, mas transplantá-lo para a prática aí é que são elas, né? Mas buscar nas nossas práticas didático-pedagógicas, né, justamente libertar o espírito crítico dos nossos estudantes. Porque é claro que é difícil fazer isso em escolas superlotadas, com maus salários, com professores, às vezes, tendo que lidar com assédio moral por parte de gestores, esses gestores também sendo assediados, um ciclo vicioso, né, onde os resultados, os critérios quantitativos se sobrepõem aos qualitativos, mas buscar resgatar essa perspectiva politécnica e omnilateral da educação plena, né? Então, a gente tentar fazer isso. E aí, rapidamente, né, quando a gente estava pensando nesse trabalho cada vez mais flexível, flexibilizado, a gente então trouxe a questão da uberização do trabalho, né, desse modelo mediado por plataformas digitais, no âmbito dessa flexibilização e fragmentação, que enfraquece os vínculos empregatícios, nesse trabalho sob demanda, o just in time e etc., sem garantia de estabilidade. Como é que esse modelo tem aparecido no ambiente escolar? A gente tem o uso cada vez maior de plataformas de ensino, principalmente na EAD. Nossa, professor, mas isso aqui que a gente está fazendo é EAD. Como é que o senhor faz isso? Por isso que a gente tem que também, até mesmo esse processo que está acontecendo aqui, ele tem que ser colocado sobre o crivo da criticidade, da análise, né? E existem EADs e EADs, né? Então, a gente pensar também no que isso pode significar, né, nesse contexto, né? Então, a gente vai ter, no ambiente escolar, a uberização se manifestando, essa flexibilização pela precarização do trabalho docente, o ensino como um serviço sob demanda e a expansão da figura do professor freelancer, o professor que faz freela, que faz bico, né, que não tem contratos fixos, né, são contratos limitados. Quando tem contrato, né, o professor se tornando cada vez mais um prestador de serviços, né, trabalhando sob muitas condições de precarização. Então, a gente vai tendo essa plataformização da educação, o uso intensivo de Google Classroom, de Teams, do Moodle. E a gente está usando o Moodle, né? O problema não é aí que eu falo, a plataforma em si, mas a maneira que ela é usada. Ela pode ser usada de uma maneira libertária, que incentive a criticidade do aluno, mas ela pode também corroborar esse processo da fábrica de conscientes reificados, né? E também, do ponto de vista da precarização do trabalho docente, né, a gente vai ter essa jornada de trabalho indefinida, essa pressão por disponibilidade constante, vão se diluindo as fronteiras entre a vida pessoal e profissional, o professor tem que estar sempre à disposição do estudante, que é visto como um cliente, né, clientela, inclusive muitos estudiosos que têm essa perspectiva neoliberal tratam o estudante como cliente, né, como se a educação fosse um mero serviço prestado por essa lógica da empresa, né, privada. E aí tem que haver essa comunicação informal e contínua. Então, muitas vezes, o professor tem que estar à disposição dos alunos, em grupos de WhatsApp, vai perdendo essa privacidade, né, e isso trazendo até distúrbios psíquicos para o professor, que já tem que lidar com toda essa precarização docente, graças aí pensando na dimensão laboral, né, contratações
como já foi dito, temporários, vínculos frágeis, baixos salários, sobrecarga de trabalho, a pressão por resultados, a nota, né, a aprovação, os critérios quantitativos, né, como já foi dito, se sobrepondo aos critérios qualitativos, o professor muitas vezes sem um apoio, né, estrutural, psicológico, administrativo, e a própria ausência de valorização e do reconhecimento profissional. Né? O ensino que se torna um serviço sob demanda, aquela lógica do just in time, né? Um conteúdo consumido de forma muitas vezes rápida e superficial, plataformas de respostas automáticas substituem o processo de aprendizagem e a valorização do desempenho imediato ao invés de uma formação crítica. Né? Daí o professor, como já foi dito, se torna um freela, né? Aulas particulares por plataformas como o SuperProf e o Profis, autonomia com estabilidade e ausência de direito, competições entre os professores por alunos, que são percebidos como meros clientes, e a educação, que é tratada como um produto, né? Como um produto de mercado. E aí, mais impactos, a figura do professor passa por uma redefinição, mas que acaba empobrecendo essa mesma autoridade pedagógica, dificuldade de construir vínculos pedagógicos com a instituição escolar, porque muitas vezes ele está ali de uma maneira meramente passageira, ou quando ele está lá de uma maneira um pouco mais fixa, né, sempre sobre uma situação de precariedade, maior pressão emocional e adoecimento, né, porque essa lógica do empreendedorismo, da uberização, né, de que ele tem que ser o melhor, ele tem que fazer o melhor, né? Então as pessoas elas se veem diante de padrões praticamente inalcançáveis, né? Aí as pessoas entram em depressão, adoecem, né? Síndrome de pânico, ansiedade e a erosão da própria função social da escola, porque tudo vai se tornando um grande negócio, né? E aí fica a questão: educação é um direito social ou é um serviço sob demanda? Que caminhos queremos para a gente pensar, né? Construir para o trabalho docente. Aí a gente viu ali os autores, né? Eles apontam um caminho ali, né? É um caminho radical, mas é um caminho. Mas como resistir à precarização e fortalecer práticas pedagógicas emancipatórias, né? Sobretudo numa situação tão hostil como essa. Então a gente fica aqui, vou deixar as questões aqui para que vocês possam ver, né? Para pensar nesse momento. Eu abro aqui, né? Nós abrimos aí para a roda, né? Temos um tempinho ainda, se alguém quiser se manifestar, se quiser fazer alguma reflexão. A Daniela escreveu aqui: o objetivo é que os profissionais não tenham reflexão crítica dos processos de trabalho e do valor produzido. Muito bem, Daniele, né? E acaba acontecendo o sucateamento dos direitos trabalhistas, né? Ela complementa aqui. E se alguém quiser fazer alguma observação, só abrir o microfone. Se alguém quiser abrir a câmera, melhor ainda. Quem quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que o professor não explicou bem, fiquem à vontade, por favor. É o momento. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Nessa aula de hoje, me veio muito em mente também a questão do Exército Industrial de Reserva, de como essas políticas neoliberalistas, né, elas se põem também nesse lugar do Exército Industrial de Reserva, no sentido de que eles sabem e identificam que existe uma demanda muito grande de pessoas precisando trabalhar, colocar comida na mesa de casa. Então, eles pensam, eu vou sucatear o máximo possível. Se a pessoa não quiser, tem uma fila gigante que vai querer. Não no sentido é por conta da necessidade mesmo, né? E aí eu acho que o Exército Industrial de Reserva se encaixa muito também nesses conceitos, porque eles utilizam disso também, né? Para poder sucatear cada vez mais.
Perfeito, Daniela. É uma espécie de chantagem, né? E bem cruel, inclusive, né? Você não está gostando? Olha, pode ir embora. Tem 100 ali fora querendo a sua vaga, né? Quando ele consegue a vaga, né? Porque dentro dessa lógica Isso, da uberização, né? É ele que tem que se fazer, tem que empreender e etc. Porque a crítica não é, por exemplo, você ter iniciativa, ter liderança, correr atrás. O problema não é esse, né? O problema é essa lógica que joga, tira os direitos e joga a responsabilidade, né? Coloca a pessoa à mercê da própria sorte numa sociedade bastante desigual, bastante injusta e violenta como a nossa, e ainda culpa ele se ele acaba sendo, digamos assim, se ele não consegue sobreviver com dignidade, né? Que é o que muitas vezes acontece, né? As pessoas aí estão não somente estão adoecendo psicologicamente, mas estão passando, muitos estão passando necessidade, né? Não conseguem planejar uma vida, né? Ter uma dimensão de longo prazo, né? Estão ali correndo para pagar o boleto, né? Para sobreviver mesmo, né? E aí o exército de reserva ele cumpre mais do que nunca a sua função para realimentar, né, essa lógica cruel e perversa do sistema. Mais alguma observação? eu acho muito importante, né, a gente ter sempre em vista essas reflexões sobre a desigualdade mesmo, de como a perspectiva do projeto neoliberal ele opera com a questão da desigualdade, né? E utiliza de mecanismos. Eu achei a aula de hoje muito interessante o senhor citar também sobre a meritocracia, que muitas vezes utiliza esse mecanismo de que, olha, você com força de vontade você consegue. E essa perspectiva não considera, né, a realidade das pessoas, a desigualdade social, tendo em vista que nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida para alcançar o emprego, o acesso a estudo, a educação, até mesmo as políticas públicas. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão crítica de que a meritocracia ela é um aparato estratégico para distanciar ainda mais as pessoas do que é delas por direito e deixa a pessoa assim, tipo, literalmente sozinha, né? Se fulano conseguiu, você também consegue. Sendo que Perfeito. existe todo um processo estrutural, né, de violação de direitos, de racismo estrutural. São várias questões que são implicadas aí. Perfeito, Daniela. Acho que você fechou com chave de ouro, né? É bem perverso mesmo, né? O mito meritocrático, mas ao mesmo tempo ele está muito vivo, que é isso que a ideologia faz, ela distorce as coisas, né? Com fins de manutenção da dominação, né? Então é bem isso, é o que está acontecendo nesse momento. Cabe a nós tentar nas nossas práticas didático-pedagógicas, de alguma maneira, lançar luz sobre esse cenário tão sombrio. Ao mesmo tempo, existem questões estruturais, né, que dizem respeito à precariedade das próprias escolas brasileiras, né, e que muitas delas agindo, fazendo o que podem sob uma situação sistemicamente bastante adversa, né, bastante complicada, mas realmente essa é a situação. Acho que a gente pensar nas contradições do capitalismo e como ele engendra e mantém essas contradições para se realimentar, eu acho que é fundamental para a gente pensar numa educação para os direitos humanos, né? Para a gente resgatar, né? É um caráter, uma dimensão crítica, né? E prometeica no sentido do potencial de mudança dos direitos humanos, né? Acho que claro que nesse momento acaba sendo desanimador, mas ao mesmo tempo talvez a gente precise passar por esse processo, por essa dor. Não deveríamos ter que passar por isso, né? Mas estou falando no sentido da reflexão para que a gente possa tentar construir ações que de alguma maneira nos fortaleça, nos una, né? E consiga criar caminhos possíveis, né? Daí como foi colocado ali a partir do resgate dessa perspectiva politécnica e omnilateral
da formação, né, que deve se sobrepor aos interesses meramente mercadológicos, que, infelizmente, estão ganhando cada vez mais força. Né? E isso que a ideologia faz. Né? Uma parte da população ainda acaba, como é que eu vou dizer, apoiando essas medidas neoliberais. Basta lembrar a reforma do ensino médio, né, e como ela deu no que deu, né, que foi feita aí após o golpe de 2016, né, como ela piorou o que já não era bom, né, mas aí a gente vai pensando em todas essas questões. Gente, então acho que talvez possamos encerrar aqui, né, então nós vamos, vocês têm aquele cronograma lá com as aulas, então a partir do dia 17 vocês poderão fazer a atividade, logo em seguida eu vou liberar também a atividade escrita, né, a atividade B, para vocês já irem pensando no texto dissertativo com calma, e vocês vão ter algumas aulas aí síncronas com a professora Lígia, e depois a gente continua, temos ainda 2 encontros aí, para a gente fazer nossas discussões, né, e as nossas reflexões e não desistir, né, não deixar também que essa conjuntura hostil também nos tire o ânimo, né, digamos assim, de lutar, né, de fazer o bom combate, né, baseado nos direitos humanos, na cultura da paz aí, e no resgate dessa perspectiva emancipatória do sujeito, né. Um abraço para todos e para todas, uma excelente noite. Amanhã a gravação estará disponibilizada aí até o final do dia para vocês, tá bom? Um abraço e vamos nos comunicando aí. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite, turma. Boa noite.